As coisas não estão nada confortáveis, podem ter certeza, para o ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro é uma bomba ambulante. Para vocês terem uma noção, ele ontem acabou sendo divulgado através de uma mensagem, ele pedindo desculpas para a filha de Oswaldo Eustáquio, para Mariana. Ele foi, né, um dos personagens que acabou bloqueando as contas dela, tal. E um áudio do Tagliaferro mostra toda a situação. Áudio do Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Ele deixa claro que quando ele estiver seguro, ele vai contar tudo o que sabe. Gente, muitas pessoas ficam desesperançosas. Daqui, eu posso garantir para vocês, para o ano que vem, muita coisa vai acontecer. Muita coisa. O Glenn já disse, o governo Trump, o próprio Trump, vai acabar se metendo nessa barbaridade que virou o Brasil. Lógico, a ajuda vai vir de fora para dentro. Nunca espere aqui de dentro que as coisas vão acontecer. Vai ser uma pressão intensa. Nós vamos mostrar tudo aqui. O vídeo está sensacional. Vou pedindo para todo mundo aí compartilhar, que ajuda muito aqui, né? Dentro da plataforma, os algoritmos entendem, quanto mais engajamento de vocês, através do like, se inscrever no canal ou comentário, eles ajudam bastante aqui o nosso trabalho, tá? Tem notícia e informação aqui para Dedéu. Já pensou em mudar a sua vida financeira, meus amigos? Tem uma grande oportunidade para passar aqui para vocês. Né? Muitas pessoas estão trabalhando agora com as redes sociais, com a internet, uma nova forma de conseguir ter um progresso maravilhoso. Você pode utilizar como uma segunda fonte de renda. É muito importante, porque a gente não quer ficar parado o resto da vida com carteira de trabalho. Às vezes, para você que está procurando uma nova profissão, aqui está uma grande oportunidade. Um aplicativo lucrativo, meus amigos, que está mudando a vida de muitas pessoas. São vários os relatos que a gente tem aqui e ficamos muito contentes de poder passar isso aqui para vocês. Uma nova forma de você conseguir prosperar, atingir a independência financeira. Eu quero que vocês vejam esse depoimento e a gente volta. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$ 4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$ 3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$ 1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Viu só, meus amigos? Duas pessoas que conseguiram chegar lá, inclusive amigos nossos aqui do canal. Eu tenho certeza que assim como elas conseguiram, por que você não vai conseguir também? O sol nasceu para todos. É a oportunidade batendo na sua porta. Clique no link aqui logo abaixo. Essa nova forma de você trabalhar com as redes, com a internet, vai mudar a sua vida. Clique aqui no link logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir progresso ainda hoje. Olha só. Tagliaferro enviou uma mensagem privada no perfil de Mariana Eustáquio, a filha de Oswaldo, no X, no Twitter, de Elon Musk, tentando se desculpar pelo bloqueio de suas contas. Isso aí deixou a família numa situação complicadíssima, muito complicada. Oi, Mariana, seu pai falou com você, escreveu ele. A gente está vendo que, eu acho que pessoas, né, meus amigos, de tantas maldades que ele fez, inclusive até aqui para o nosso canal e tal, mas a pessoa tem a chance, nós poderíamos estar indignados, mas nós somos cristãos, a pessoa tem a chance de se redimir. Ele está mostrando que é uma pessoa que vai fazer isso. Eu acho que o remorso é peculiar dos seres humanos, né? Porque ontem, inclusive, naquela audiência no Senado, falaram até da questão de psiquiatria aí, né, do ministro Alexandre de Moraes. No caso, a nossa senadora Damares. Olha o que a senadora Damares acaba falando aqui, vamos ver. Eu acho que ninguém nunca
pedir um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental de autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, e isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. O Senado tem uma força muito grande, meus amigos. Eles podem muita coisa também, mas não do jeito, da composição do jeito que está. Por isso que o ano que vem vai ser muito importante a gente formar senadores, mais deputados ainda. Se o PL já é maioria, vocês têm noção do que o ano que vem eu acho que vai ser mais de 200 deputados da base aliada do presidente Bolsonaro, mais de 200. Creio eu aí que vai ser esse número aí, mais ou menos. Os caras vão vir com a faca nos dentes, porque o povo tá cobrando aqui, né? Não vi ninguém dar 48 horas para criminosos que roubaram dinheiro dos aposentados. Nessa altura do campeonato, já era, no mínimo, para ter mais de 10 pessoas presas, no mínimo. No mínimo. É mulher que viajou com dinheiro de aposentado, integrante do governo, mais de 33 viagens. É o cara que fez parte, né, da presidência lá, o presidente, 6 bilhões e 300 milhões. O próprio ministro da Previdência. Gente, esse Carlos Lupe não é a primeira vez que aparece escândalos de corrupção sobre ele, e vários outros personagens. Inclusive, era pra gente estar falando de impeachment. O brasileiro não tem noção. É muito dinheiro. São 6 bilhões, mais 300 milhões. Quase 7 bilhões de reais. Somar, for no cálculo mesmo, a coisa é bem mais grave do que a gente está imaginando. E a gente não está vendo essas 48 horas. Não estamos vendo, tudo é 48 horas. As poucas vergonhas começa por aqui, né? Gente, a gente não pode esquecer como que a esquerda está enraigada dentro do judiciário. A nova esposa de Randolfo Rodrigues, que ele casou aí faz algum tempo, né? Ela é nada mais, nada menos do que assessora dentro do gabinete de Carmen Lúcia. Você acha que as coisas que às vezes acontecem lá dentro, ela como assessora, ela não conta para o marido? Uma coisa é fato, o judiciário é um poder que tem que ser totalmente apartado da classe política. Seja para a direita, seja para a esquerda, seja para o centro, seja para qualquer vertente. Um ministro jamais deveria ter contato com qualquer personagem, familiar, amigo, até colega, até conhecido de qualquer figura política. Aqui no Brasil, não. Explique isso para um americano, que você tem um senador, lógico, para o Randolfo eleito ser Rodrigues, é muito menos votos do que, por exemplo, aqui em São Paulo. Pergunto se ele seria senador. Nunca, jamais. Estados com menos pessoas, menos voto, mais fácil manobrar, e por isso que perversos como ele e Alcolumbre entram como senadores. Mas se você explicar para o americano, olha, americano, o senador, por exemplo, de esquerda ou direita, a esposa dele trabalha para o ministro da Suprema Corte. Causaria uma revolução no país. Mas para Carmen Lúcia, tudo certo, tudo certo. Você imagina, por exemplo, a esposa do Rogério Marinho e vamos supor que o STF, todas as decisões que eles dessem fossem para prejudicar a extrema esquerda. Que eles são extremos. E aí a esposa do senador Rogério Marinho trabalhasse para algum ministro desse dentro da Suprema Corte. O que a esquerda não causaria, né? E com razão. Mas é normal. Os maiores perseguidores da direita são os ministros, boa parte dos ministros do STF. Aí você tem a esposa do senador, que é líder do governo de esquerda e é umbilicalmente ligado a uma ministra do STF. Ah, para, gente, para. E é por isso que as pessoas ficam nas dúvidas e tal. Isso aqui é outra porno chanchada. 31 ministros do STJ, dos 31 ministros, 16 têm parentes que advogam na própria corte. Ou seja, é um filho, é um sobrinho, é uma pessoa próxima, tal, que advoga, tem processos que vão ser julgados lá dentro, né, do STJ. Isso é um absurdo, um absurdo. E ontem,
O áudio de Tagliaferro acabou sendo jogado para toda a sociedade brasileira ver o que está acontecendo. Olha, parabéns por essa coragem, aí, tanto do senador Flávio, do Graham, do próprio Tagliaferro. Vamos ouvir aqui. E também um áudio encaminhado pelo senhor Eduardo Kuntz, que é o advogado do Tagliaferro. Então, autorizado pelo advogado, eu quero botar esse áudio, que também é um áudio do Tagliaferro, e parece que ele está assistindo também essa audiência, né? Então, vamos ver se conseguem ouvir melhor aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eduardo Tagliaferro que está falando. Queria agradecer o convite, recebi através do meu advogado, o Dr. Eduardo Kuntz. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, da minha família. Mas, em um momento oportuno, estarei aí à disposição de todos dessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas. Alguém está ligando. Que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo? Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Kuntz por enviar o áudio, agradecer também ao Eduardo Tagliaferro por dar uma satisfação a essa comissão de por que não pôde comparecer, e agradecê-lo, né, por se colocar à disposição para fazer essa conversa conosco, trazer as denúncias que ele entende que são justas de serem trazidas, e parabenizá-lo também pela coragem. É preciso muita coragem para fazer o que o Tagliaferro fez. E ele está disposto a realmente contar tudo o que de fato aconteceu naqueles tempos sombrios, onde ele foi assessor do ministro Alexandre de Moraes. Vai causar uma repercussão gigantesca em todo o país. Outro que também acabou falando ontem, né, é esse jornalista que é português, foi pego aí pela Polícia Federal, passou momentos constrangedores, mas a gente sabe muito bem qual que é o modus operandi deles todos. Constranger, tentar intimidar, tal. Olha o que o Flávio escreve aqui, ó. Um jornalista sério jamais deixaria de divulgar uma informação tão importante como o áudio, né, corajosamente divulgado pelo Sérgio Tavares, que mostra que Tagliaferro teme pela sua vida. O momento é grave, muito mais do que a maioria quer acreditar. Vamos ouvir aqui, ó. Gostaria também de lamentar a ausência de Alexandre de Moraes e do próprio Tagliaferro nesta comissão. Eram essenciais ouvi-los. Alexandre de Moraes como o chefe de Tagliaferro. Tagliaferro era o assessor principal do gabinete de luta contra a desinformação, ou seja, era o homem que tinha que usar a criatividade, a imaginação para criar processos e ordens judiciais, mesmo contra quem não fazia nada. É o homem que naquele áudio diz que tem todo o material com ele, tem tudo para derrubar Alexandre de Moraes, e são áudios que até, um áudio que eu aconselhava que nesta comissão depois fosse ouvido. Infelizmente Alexandre de Moraes não está presente, e isso é lamentar. Primeiro, quero dizer-vos que porque que este áudio foi vazado, porque que eu divulguei um áudio onde se ouvia um homem desesperado a dizer que temia pela sua vida. Porque, em primeiro lugar, estou a fazer um documentário mundial em língua inglesa a expor Alexandre de Moraes, que se chama The Fake Judge, e, portanto, a partir da altura em que eu tenho um assessor a confessar que tem provas de ilegalidades, tem provas de ameaças de morte, tem provas de procedimentos incorretos por parte de Alexandre de Moraes, isso tem que constar desse documentário mundial que quer expor um homem que está a destruir a democracia do Brasil, quer expor um homem que está a perseguir pessoas inocentes, que está a prender pessoas que não fizeram mal nenhum e está a perseguir figuras políticas que não fizeram mal nenhum, nomeadamente Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, entre tantos outros. E, portanto, era um áudio que é importante, né? Mas a gente entende. Lógico, né? Ele está temendo pela própria vida. Afinal de contas, né, muita coisa acabou acontecendo aí nesses últimos anos, né? Mas, conforme eu falei no começo, a posição deles não está confortável, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Falo sempre, eles precisam dobrar a aposta
em todos os instantes, porque caindo a casa, quando começar, prestem atenção, meus amigos, quando a casa começar a cair, vai ser um efeito cascata, né? Porque num primeiro momento, quando as coisas estão dando tudo certo, tal, bonitinho, né, as coisas acontecem. Mas quando a casa começa a cair geral. Vocês estão vendo o governo Lula, por exemplo? Praticamente dia sim, dia não está saindo caso de corrupção. Eles já começam a ficar isolados, né? Até entre a base de apoio. Agora vocês imaginam quantas coisas não vão surgir dentro de todas essas barbaridades que a gente viu nos últimos anos acontecer, dentro de um poder extremamente importante para qualquer nação, que é o poder mais alto da justiça, não um Supremo Tribunal Federal. Né? E esses personagens expondo absolutamente tudo. O Tagliaferro, né? A gente não sabe, né, quais os planos dele, se ele pretende continuar no Brasil, se ele vai poder sair do Brasil, se ele consegue sair do Brasil. Eu acredito que ele seja exilado em qualquer país aí, né, e teria muito mais tranquilidade do que estando aqui, se isso por acaso acontecer. Esse homem é uma verdadeira bomba ambulante. Ele abrindo o bico, vai ficar muito difícil. Imagine se ele fala, então, o que ele tem que falar para um jornalista como o Glenn Greenwald. O Glenn também, diversas entrevistas que ele deu, ele temeu pela sua vida, temeu aí pela integridade dele, da família dele. Isso aí ele já relatou em várias ocasiões, mas ele é uma voz ouvida. Pessoas pensam duas vezes antes de querer fazer qualquer maldade com ele. Né? Porque aí eles iam precisar escancarar essa ditadura tupiniquim de vez. E aí é que o bicho começa a pegar de verdade. E as coisas nos bastidores estão acontecendo. Não na velocidade que muitos de nós gostaríamos que fosse, lógico. A gente gostaria tudo a toque de caixa. Mas, conforme eu disse, até o ano que vem muita coisa vai acontecer. O intuito deles também, de todas essas barbaridades, é deixar o brasileiro desentusiasmado. Não, olha, não vai se meter na política. Você vai ter um problema muito grande. Deixa com a gente, deixa do jeito que sempre foi. Porque Bolsonaro abriu as entranhas de tudo, né, meus amigos? Ele abriu tudo. Ele escancarou. Não tem mais como voltar atrás. Não tem essa situação toda, não tem mais como voltar atrás. O Bolsonaro já é o maior líder político da história. Da história do Brasil. Não estamos falando aqui fanaticamente. Você nunca teve. Você era obrigado a votar no PSDB muitas vezes. Mas você nunca teve respeito por Fernando Henrique. Muito menos aí por José Sarney, gente. Esses dias atrás, o ano passado, se não me engano, ele fez uma festa de arromba de 90 anos ali com aquela festa que nem rei e rainha dá. Como que ele adquiriu tanta fortuna, tanta riqueza? Tirem suas próprias conclusões. O próprio Fernando Collor de Mello, Lula e Dilma não precisa nem falar. O Temer, apesar de ser e conhecido como Raposa Velha, foi, lógico, muito depois do presidente Bolsonaro, foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Lógico, muito, assim, tipo assim, Bolsonaro com 1 milhão de pontos, Temer com 10, óbvio. Mas a gente só teve tralhas destruindo o nosso Brasil. Aquele consórcio PT e PSDB. Entendeu, meus amigos? Agora, o que o presidente Bolsonaro fez, por exemplo, o Brasil estava voando. Isso aí você falar para qualquer empreendedor, micro, médio, grande, o Brasil estava assim, com Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Esse sistema, esquerda, jornalistas nefastos, artistas mequetrefes, desculpa o palavrão, mas artistas vagabundos, todos falando que estava uma destruição. Porque eles não estavam ganhando, mas o povo estava. E eu falo sempre aqui no canal. Você quer ver o Brasil, a situação do Brasil, quando artistas estão reclamando que a coisa está ruim, a coisa está boa para você. Quando você está reclamando que a coisa está ruim, a coisa está maravilhosamente ótima para eles, para jornalistas, do sistema, para todos esses perversos. É o inverso. O povo geme, artistas e essa classe toda de militantes da parte do jornalismo estão extremamente felizes. Não, o Brasil tá lindo.
o Brasil tá gigante, o Brasil tá maravilhoso. Quando a coisa tá ruim para esses perversos, pode ter certeza, a coisa tá ruim, tá boa para você. Tá boa para você, ruim para eles. Tá boa para eles, tá ruim para você. Simples assim. Simples. São pessoas, olha, eu vou falar para vocês, hein? Abomináveis. Abomináveis. O intuito, perversidade, vontade de fazer maldades é sem fim dessa turma. Ao ponto, só pra gente terminar aqui, tudo bem, o vídeo vai ficar longo, mas eu peço aí a atenção de vocês. Você vê a barbaridade? Miriam Leitão vai pertencer aí à Academia Brasileira de Letras. Tá tudo tomado. Miriam Leitão, Academia Brasileira de Letras. Estou pegando aqui para vocês observar. É um esculacho. Essa sujeita, que só causa caos e destruição aqui no Brasil, estão colocando todos os globais nessa imundícia aí de Academia Brasileira de Letras. Ah, pode falar o que for, que você não valoriza. Não valorizo. Não valorizo. Para que serve essa Academia Brasileira de Letras? Os nossos jovens nem educação direito têm nessas escolas totalmente militantes. Escolas tão podres. Fato. Olha o que está a situação das nossas escolas públicas. Miriam Leitão, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, o mamateiro, o cara está levando 4 milhões dos trabalhadores dos Correios. Academia Brasileira de Letras. Tá de brincadeira. Rapaz, é o ninho da Globo tomando todas as instituições de fato. Isso aqui é uma pouca vergonha. Essa mulher em Academia Brasileira de Letras, o povo zombando aqui, né? É isso que virou o Brasil. Essa pornochanchada. Isso é tudo uma pornochanchada. Fernanda Montenegro. Ah, se não fosse Lei Rouanet, você acha que ela teria feito algum filme? É a dominação total das nossas instituições. E o brasileiro precisa acordar desse transe. Necessita, imediatamente. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Gente, ajuda muito aqui a ação de vocês. Vem fazer parte aqui... Não, deixa eu tirar disso aqui, para despedir de vocês. Vem fazer parte aqui da nossa família, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui...